Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Segura aí que a gente já vai começar o episódio de hoje. Eu só tenho 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que eu criei um Instagram para o podcast, o @Além do Tapetinho Pod. Eu já estou ativa por lá e, inclusive, o tema do episódio de hoje foi decidido através de uma enquete nos stories. O segundo recado é sobre um projeto de yoga social criado por mim e pela Marina, que participou do episódio 15. Tá, mas o que é isso? Bom, a gente abriu vaga nas nossas turmas online para que pessoas com renda de até 2 salários mínimos possam praticar uma vez por semana. E aí, essas pessoas vão pagar um valor mais acessível do que os valores praticados normalmente. Ainda temos algumas vagas, então eu vou deixar o link do formulário de inscrição na descrição do episódio. Se você souber de alguém que pode se beneficiar desse projeto, manda para essa pessoa. Então, vamos para o tema de hoje. Vida simples e autoconhecimento foi o tema mais votado pelo pessoal lá no Instagram. Por um voto apenas em relação aos outros 2. Mas, como é que é o ditado? A voz do povo é a voz de Deus? Estou aqui, então, para falar sobre isso com muita vontade, porque já tem quase 10 anos que eu leio e reflito sobre a relação entre esses 2 assuntos. No episódio 6, eu falei um pouco sobre, bem por alto, não desenvolvi muito o rolê, e eu acho que vale um episódio só sobre isso. Além disso, por lá, eu falei mais no sentido de que, para construir uma vida simples, é preciso ter autoconhecimento. Isso porque a tal da simplicidade voluntária não é algo com um conjunto de regras para você seguir cegamente. Então, você precisa se conhecer para saber o que esse conceito, o que essa filosofia de vida, estilo de vida, o que quer que seja, significa para você. Hoje eu quero fazer um movimento inverso e falar sobre como a vida simples pode ser importante no caminho do autoconhecimento. Quero contar para você como eu enxergo essa coisa da simplicidade, até para você saber da onde eu estou partindo. Se você fizer uma busca rápida na internet, vai descobrir vários sentidos diferentes. Mas simplificar a vida, para mim, significa reduzir posses e falsas necessidades e viver uma vida que faça sentido para mim e não que foi projetada por outras pessoas, pela mídia ou pelo marketing. Não é sobre ter um número de peças específico no guarda-roupa, não é sobre quantas coisas eu tenho, nem se eu planto a minha própria comida ou mesmo se eu vivo no campo. Até porque euzinha aqui não me encaixa em nada disso, então, se fosse isso, eu não poderia estar vivendo uma vida simples. É sobre diminuir a carga mental, diminuir a necessidade de agradar as pessoas dizendo sempre sim, e escolher muito bem onde eu vou colocar a minha energia para que eu consiga realmente viver de acordo com o que faz sentido para mim. É muito sobre escolhas conscientes. Nesse sentido, simplificar implica em subverter várias lógicas que são impostas como verdades. Não é muito difícil perceber isso indo para o lado do consumo. O marketing cria várias necessidades o tempo todo. São várias propagandas de um ideal de felicidade que depende de possuir produtos, que são inacessíveis para a maioria das pessoas. Outra verdade imposta é a necessidade de sermos produtivos o tempo todo e buscarmos ser a nossa melhor versão, como eu comentei no episódio 18. Essa é outra lógica subvertida pela simplicidade. Eu quero precisar de menos para que eu possa trabalhar menos e ter mais tranquilidade e tempo na vida. E por aí vai, porque simplificar envolve todos os âmbitos da nossa vida. Tá, e onde entra o autoconhecimento nisso tudo? Bom, vamos continuar por partes, que hoje eu estou tentando ser mais didática. O que é, então, esse negócio de autoconhecimento? Para começar, é um processo que nunca vai ter fim. Então, se em algum momento você achou que ia se conhecer e é isso, me conheço, tô maravilhosa, desiste porque não é fácil assim não. O dicionário diz que é, abre aspas, conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimentos, inclinações e etc. É um eterno auto-observar-se e parar de reproduzir comportamentos de manada. Um exemplo bobo. Na adolescência, a gente tem a tendência de buscar grupos para nos sentirmos parte de algo.
E aí começamos a integrar um grupo qualquer, vamos supor, de pessoas metaleiras. Depois de um tempo, estamos reproduzindo comportamentos desse grupo, nos vestindo supostamente como pessoas metaleiras deveriam se vestir, ouvindo só metal e etc. É um exemplo da adolescência, mas diversos adultos permanecem reproduzindo comportamentos assim. Pensa aí em uma professora de yoga. Com certeza tem vários estereótipos que você imagina. E muitas pessoas se moldam a esses estereótipos sem questionar se faz algum sentido para si mesmas. Quando escolhemos trilhar esse caminho, nos tornamos pessoas mais críticas, no sentido da gente se observar mais e, por conta disso, cairmos menos nessas armadilhas. Lembra do sinalzinho de aspas aqui? Imagina esse sinalzinho de aspas em armadilhas. Beleza, Mari. E por que autoconhecimento é importante? Sim, estou conversando comigo mesma. Acho que eu gostei da história de gravar podcast com outras pessoas. Bom, vamos lá. Por que o autoconhecimento é importante? Na real, ele só é importante se você quiser entrar no processo, porque ninguém é obrigado, né? Mas, como disse a Marília no episódio passado, pessoas que buscam autoconhecimento são, abre aspas, muito mais inteiras, muito mais pertencentes a si mesmas. Eu estou repetindo essa fala dela porque eu achei maravilhosa e muito potente. Isso, na verdade, significa que você é muito mais você e para de reproduzir o que a sociedade ou outras pessoas esperam de você. E para também, ou diminui, parar acho que é difícil, diminui a reprodução dos seus próprios condicionamentos, as coisas que você faz sem perceber e que você vai reproduzindo na vida. Quando você entra nesse processo, você se torna mais consciente dessas coisas também. Bom, finalmente chegamos no ponto em que eu vou falar como essas duas coisas se entrelaçam. Eu acho que eu preciso pensar se esse vai ser o título do episódio mesmo, né? Porque eu passei mais da metade dele sem chegar no ponto que eu queria. Bom, basicamente, quanto mais caminhamos em direção a uma vida mais simples, mais a gente pode trabalhar essa coisa do autoconhecimento, porque diminuímos as nossas distrações e podemos olhar para dentro. É como se uma coisa retroalimentasse a outra. Em certo ponto da vida, começamos a nos conhecer e perceber nossas reais necessidades. Vem a simplicidade, em decorrência da percepção de que muitas das coisas que achamos precisar são determinadas pela sociedade e não fazem sentido para a gente. Com a simplificação, literalmente, temos tempo para mergulhar cada vez mais profundamente nesse caminho do autoconhecimento, porque saímos do automático. Eu só quero frisar nesse ponto que essa retroalimentação é algo que eu vivi, é algo que eu vivo e é algo que faz sentido para mim. Mas sei lá, pode ser que alguém entre nesse caminho do autoconhecimento e descubra que, sei lá, quer ser milionário. Enfim, cada um com seu cada qual, né? Mas eu tô falando muito aqui sobre a forma como eu vejo as minhas experiências, como vocês já sabem, vocês que me escutam. Bem, no final das contas, a conclusão que dá para chegar disso tudo é que o nosso tempo é precioso demais para a gente viver a vida de acordo com o que nos é ditado de fora. Então, muitas vezes, vida simples traz autoconhecimento, autoconhecimento traz vida simples e a gente começa a viver de uma forma mais autêntica. Inclusive, por isso, a vida simples não é um conceito fechado com regras específicas, porque viver de forma mais autêntica vai ser diferente para cada pessoa. Bom, é mais ou menos isso que eu senti de trazer para você hoje. Espero que tenha feito sentido por aí, pelo menos um pouquinho. Se você sentir, me conta como você enxerga esse rolê todo lá pelo Twitter ou pelo Instagram do podcast, que eu vou adorar estender o assunto e ver outros pontos de vista. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, como a autocrítica faz parte dos dois caminhos, tem algumas coisinhas que eu ainda gostaria de pontuar antes de encerrar o episódio. A primeira delas é sobre privilégio. Sim, mais uma vez, isso precisa ser pontuado. Todas essas reflexões vêm de uma posição de privilégio. Isso significa que a maioria das pessoas não tem a possibilidade de escolher qualquer um desses caminhos. Além disso, é importante lembrar, ou fica sabendo por aí se você nunca refletiu sobre isso,
que a vida simples não é voto de pobreza, e muito menos romantização da pobreza. Escolher simplificar tem que ser isso, uma escolha. E ela só é possível se temos nossas necessidades básicas atendidas: alimentação, moradia, saneamento básico, educação, lazer, saúde, etc. Porque sem isso, estamos no modo sobrevivência. E nesse modo não tem muito como escolher nada. Você só segue tentando sobreviver. O mesmo vale para o autoconhecimento. Se eu estou lutando para me manter viva, é impossível todo esse movimento de, abre aspas, olhar para dentro. Eu digo isso tudo com uma sensação estranha na garganta, sabe? E um peso no coração, porque o mundo que eu gostaria de viver era um em que essas coisas fossem possíveis a todas as pessoas. Então, se você está aí me ouvindo, não deixe de refletir sobre isso, não. Tudo que eu falo por aqui é para aumentar a nossa potência de vida, para sermos mais inteiras. Mas isso tudo é impossível para muita gente. Precisamos nos unir para buscar um mundo mais justo. No final das contas, desejo que a gente cuide da gente para que tenhamos forças para cuidarmos uns dos outros e mudarmos o que for possível. Ainda que algumas coisas pareçam pequenas demais, pode ter certeza que é melhor do que ficar só reclamando. Bom, é isso por hoje. Os episódios desse podcast saem toda primeira e terceira quinta-feira do mês. Fica aqui comigo e escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Você consegue ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores, no Spotify, YouTube e no meu site, alemdotapetinho.com.br. Me segue lá no Instagram, no @alemdotapetinho.pod e no Twitter, no @alemdotapetinho. Bora trocar ideia nas redes? Se quiser mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber um alô seu. Um beijo e até o próximo episódio.